Muito bem, então vamos agora para a nossa quinta aula, aula de número 5. E nessa aula de hoje nós vamos aprender a utilizar a ferramenta caneta ou em inglês Pen Tool. É uma das ferramentas mais importantes e também que os iniciantes costumam ter mais dificuldades para trabalhar. A ferramenta caneta é uma ferramenta muito importante, a tecla de atalho é a letra P. Uma ferramenta que a gente utiliza não só para desenho de formas, como também para demarcar partes de uma imagem, ou seja, fazer seleção. A gente já aprendeu em outras aulas a usar as ferramentas de laço e a ferramenta de seleção rápida e varinha mágica, que são úteis para seleção. Mas a caneta, ela é mais precisa, ela consegue fazer um trabalho bem mais bem feito, de maneira correta, sem errar as curvas, por exemplo, que já nas ferramentas de laço já não é tão fácil de se fazer. Então a ferramenta caneta ela é muito importante. Além dessa parte de seleção, também criação de formas para você vetorizar uma imagem, tá? Transformando ela num desenho que você pode redimensionar. Então como é que funciona aqui a caneta? Primeiro você vai ter que precisar dar um ponto inicial, dando um clique. Quando você clica, ele cria um ponto, um nó, e depois clica no ponto final. E ele vai traçar uma reta entre esses dois pontos, tá? Percebendo aqui? E aí você clicando no meio disso, criando um outro nó, segurando a tecla Ctrl no teclado e arrastando, você pode criar uma curva entre esses dois pontos, né? Então, você fazendo isso, vai criando seleção. Ele vai, a partir do ponto final, quando você clicar, criar um novo nó e uma nova reta. Observe. Aí quando você clica entre os dois pontos, cria um novo nó, segura Ctrl e arrasta e faz a curva. Então esse é um método que eu considero mais fácil para iniciantes. Você criar uma reta, clicando ele cria automaticamente, cria um ponto entre essas duas retas e diante disso faz uma curva segurando o Ctrl. Então clicou no meio, vai criar um novo nó e aí você segurando o Ctrl puxa para que se encaixe aqui direitinho no desenho que você está contornando. Então eu vou fazer aqui todo o contorno da mão do Mickey, não vou fazer uma coisa muito precisa, vou ser bem rapidinho só para a gente ter uma noção. A gente vai ver bastante nessa aula o uso dessa ferramenta e aí você pode depois treinar também o uso dela. Eu considero esse método mais fácil para iniciantes, duas retas e um ponto no meio, segurando o Ctrl você faz a curva. Aí o que é legal aqui da caneta? Eu terminei a minha seleção aqui, de marcar aqui a minha mão do Mickey, né? Você vê aqui na parte de camadas tem a opção demarcadores, que também é a seleção que a gente está utilizando na caneta aqui em cima no menu superior, demarcador. Porque existe a opção forma e a opção demarcador. A gente está utilizando primeiro a opção demarcador para mostrar para vocês como funciona. Em demarcadores você vai ter justamente, vamos dizer, o contorno que você criou ali com a caneta. Isso vai ficar sempre marcado. Se você clica com Ctrl e clica em cima da miniatura aqui da camada, você gera uma seleção desse objeto. Então isso é muito interessante porque sempre vai ficar como que um histórico do que você demarcou. Então você pode trabalhar com a camada, pintar, sei lá, fazer o que você precisar fazer, mas aquela seleção nunca vai se perder, sempre vai estar ali nos demarcadores. Inclusive eu vou renomear ele aqui, dando dois cliques em cima ele abre essa janelinha e vou escrever aqui mão direita do Mickey. Mickey com K, né? Vou escrever direito aqui. Então sempre vai ter essa seleção ali. Então sempre que eu precisar eu vou ter ela disponível. Se eu precisar de uma nova demarcação, fazer uma nova parte, eu vou lá embaixo como se eu fosse criar uma nova camada, criar novo demarcador. E aí a partir disso eu posso fazer uma outra parte do Mickey, né? Então no caso aqui eu posso fazer a mão esquerda, por exemplo, ou vamos fazer uma coisa mais simples para não levar tanto tempo, como o olho dele aqui, né? O olho do Mickey. Então eu posso ir trabalhando, um ponto inicial, ponto final, um ponto mediano entre os dois, seguro o Ctrl, arrasto, ele vai criar a curva, né? Então é muito bom, principalmente para quando você tem uma imagem que você precisa separar do fundo. Então você pode fazer essa silhueta
do contorno, né? E você ter o demarcador ali salvo, bonitinho. Porque não importa se você precisar trabalhar com outra parte, outra camada, fazer qualquer outra coisa, o demarcador sempre vai estar lá para você estar utilizando, né? Então a caneta ela é muito importante, ela organiza muito o trabalho, né? Vou até renomear aqui olho direito do Mickey. Ela organiza muito o trabalho para você poder trabalhar com elementos separados. E para a pessoa que trabalha com essa área de design gráfico que a gente está aprendendo, até mostrar para vocês novamente, ó, se você segura o Ctrl no teclado e clica na miniatura da camada, ele já vai fazendo a seleção, né? Ele seleciona as partes diferentes. Para quem trabalha com isso, é muito importante essa organização, ter essa separação dos itens para você trabalhar com mais tranquilidade, né? Então aqui a gente viu, selecionamos toda a mão do Mickey, né? Deixamos isso tudo ajeitadinho aqui. Quando a gente precisar, a gente tem essa opção. Com ele selecionado, eu dando Ctrl J, ele cria uma nova camada, ó. Dei Ctrl J com a mão selecionada. E ele criou uma nova camada só daquela mão. Então, se eu precisar trabalhar com um elemento em separado, também dá para fazer isso com esse método Ctrl J, com o elemento selecionado lá pelo demarcador. E então eu posso separar isso numa nova camada. Por exemplo, se eu selecionasse todo o Mickey e fizesse isso, eu poderia separar ele do fundo, caso tivesse um fundo específico ali, né? Legal? Vamos ver aqui a opção forma, que é uma opção que particularmente a maioria dos designers gráficos prefere trabalhar. A opção forma, conforme você clica para criar as retas, você observa que ele cria na parte de camadas mesmo uma forma. Tá vendo aqui? Então você pode como que desenhar com a caneta usando essa opção. Ele vai gerar uma forma conforme você precisa. Quando você volta para o ponto inicial, você observa que na caneta aparece uma bolinha, tá vendo ali? Isso é o ponto de soldagem, ou que você vai fechar a seleção. Quando você faz isso, ele fecha essa camada, como se você tivesse terminado o seu trabalho. E daí você pode novamente começar a clicar para criar uma nova camada ou um novo desenho. Então é importante estar atento a essa parte da soldagem, né? Lembrando que se você clicar com o botão direito sobre a camadinha ali na miniatura, você seleciona esse determinado item. Então você pode, por exemplo, apagar ali o olhinho da camada, ocultar ele, mas a seleção ainda continua. Então você pode trabalhar com essa seleção em outras camadas. Então é muito legal, pessoal, é muito legal essa parte de caneta para você poder ir separando os elementos aqui, deixando tudo certinho. Por exemplo, se você precisa trabalhar com uma parte mais artística, algum desenho elaborado, às vezes você vai fazer um cartão de visita que precisa fazer uma espécie de caricatura ou algo assim do objeto. Então é importante a caneta, você vai utilizar essa ferramenta para realizar essas funções. Aqui nós estamos aprendendo só o básico dela, né? Mas a gente vai mais para frente aprender a usar ela na prática em alguns tipos de trabalho que nós vamos realizar. Então, relembrando aqui o método de uso da caneta, né? Você clica no ponto inicial, clica no ponto final, um ponto mediano entre os dois, e aí segurando o Ctrl, você arrasta isso daí, né? Só que na forma você vai ver que ela vai gerar um preenchimento ali, ó. Tá vendo? Ficou um preenchimento amarelo da forma, né? Você pode remover esse preenchimento clicando aqui, ó, em preenchimento e sem preenchimento, tá vendo? Esse branquinho com um traço vermelho quer dizer que você não quer nenhum preenchimento, vai ficar transparente. Então você pode trabalhar normalmente assim como você faria com o demarcador, mas na camada normal, utilizando uma forma, né? Então por isso que a maioria das pessoas prefere utilizar a opção forma, né? Você pode utilizar ela tranquilamente sem precisar ter um preenchimento. Agora uma parte mais avançada, ó, de uso da caneta é você não clicar no ponto inicial, clicar no ponto final, não soltar e segurando o clique você fazer o arraste. Ele vai gerar essa curva, esse vetor ali que você pode estar trabalhando. Então vou fazer de novo, ó. Você clica no ponto, né? Ponto inicial, clica no ponto final, ele vai criar essas ancoragens aqui ou esses pontinhos, tá vendo? Segurando o Alt, você pode estar trabalhando com a curva conforme esses pontos secundários aqui, ó. Clico, seguro o clique
E daí a partir desse clique segurado você pode arrastar, ó, olha só, gerando a curva de maneira direta, sem precisar criar um ponto intermediário entre os dois. Então esse é um método um pouco mais avançado que você também pode estar utilizando. Apesar de que muita gente tem dificuldade em fazer isso, utilizar esse método. Então, para iniciantes eu sugiro fazer esse ponto intermediário mesmo, segurar um CTRL e gerar a curva. Porque mesmo que seja um pouquinho mais demorado, mas é mais simples, é mais difícil de você se embananar. E aí, por exemplo, não ficou muito bom isso aqui. Você pode criar um novo ponto e trabalhar só com aquele ponto em separado, segurando o CTRL. Você pode fazer quantos pontos você desejar. Quanto mais pontos, mais preciso costuma ser a sua seleção. Então você pode abusar aí dos pontos, né, dos nós, para que faça um trabalho bem feitinho. E o zoom também, trabalhar com zoom é essencial para você fazer um trabalho bom mesmo. O zoom ali num grau razoável e você poder fazer isso. Agora, outra função importante aqui é você vetorizar, ou tornar a sua imagem um desenho vetorial. Vou fazer isso aqui na calça para vocês observarem como que a gente faz, né? Então vamos contornar toda a calça aqui, vou fazer de um jeito meio porcão aqui para vocês verem, mais rápido, porque essa aula até ficou mais comprida do que eu imaginava, já passou de 10 minutos, né? Então vamos fazer aqui os contornos aqui utilizando a técnica que a gente já mostrou, de ponto inicial, ponto final e uma curva entre eles, para mostrar aqui uma opção muito importante da vetorização no Photoshop. Normalmente a gente usa a vetorização no CorelDRAW, né? Mas a gente pode fazer isso também no Photoshop, ó. Vou criando aqui os pontos da calça. E aí, quando terminar, a gente vai mostrar o funcionamento direitinho disso daqui. Então estamos quase fechando, ali apareceu já para soldar, para fechar. Terminamos aqui o short, né? Não é bem uma calça, um short aqui do Mickey, né? Eu vou até dar o nome aqui da forma de short do Mickey. Beleza. Aí nós terminamos essa forma, bonitinho e tal, a gente pode selecionar ela. Mas aí o que é legal agora nessa parte de vetorização é que você pode trabalhar com essa forma aqui, ó, como um desenho. Então, por exemplo, se eu vou lá em cima, eu posso utilizar a opção traçado e preenchimento para fazer isso. Se eu vou em traçado, por exemplo, vou botar um traçado vermelho aqui. Olha só que legal, pessoal. Aí ele contornou essa forma, e se eu ponho preenchimento, ele preenche com a cor que a gente colocou ali. A gente criou um desenho vetorial. Se a gente apagar até a camada do Mickey, a gente vai ver que ficou só o desenho da calça mesmo, que foi o que a gente contornou ali, que é basicamente o que o CorelDRAW também faz, né? Então você pode, utilizando a tecla mover, que nem a gente já aprendeu, taca de atalho V, né? Você pode estar movendo ou redimensionando isso, Ctrl T, transformar, e aí você pode estar aumentando, diminuindo essa imagem sem perder qualidade, sem perder resolução, um desenho, uma forma vetorial. Então isso aí é muito interessante, muito importante também, que você pode usar no Photoshop. E ali, ó, você pode observar que em demarcadores sempre vai estar o histórico do demarcador. A forma vai estar ali, o short do Mickey, ó, e o olho e a mão estão ali para você utilizar quando você precisar. Então é muito interessante isso, muito importante, não só no quesito organização, como também para você poder trabalhar com imagens vetoriais na caneta, né? Então, pessoal, não se esqueça que o uso dessa ferramenta a gente vai utilizar bastante, muito importante, ferramenta caneta. Lembrando, ponto inicial, ponto final, e aí você coloca um traço, um ponto mediano e você arrasta segurando o Ctrl. Tá vendo que tem dois outros pontinhos? Você pode trabalhar com esses dois outros pontinhos para fazer uma mudança na curva. Segurando a tecla Alt, você vai ver que vai mudar aqui o cursor do mouse, ó. E aí você pode trabalhar só com esse ponto em separado. Olha só que legal. Se você precisar fazer um ajuste fino ali, deixar algo mais, né, certinho, ó, você segurando o Alt pode pegar esses pontos de ancoragem aí para modificar.
e aí fazer um contorno bem mais preciso, né? Essa ferramenta, é claro, é necessário paciência. Se você tiver pressa, você não vai fazer algo tão preciso, mas utilizando essas técnicas você pode melhorar. Então essa aula foi disso. Muito obrigado a todos. Utilize sempre a caneta. Um abraço, até a próxima.